O fogo estala, meu compadre, e se você fechar os olhos e apurar o ouvido, quase pode escutar o som de uma sanfona chorando ao longe, lá para os lados do Alto Sertão de Alagoas. Era junho de 1935. O sertão, por um milagre de Deus, estava verdejante, cheirando a terra molhada e a mato de pasto. O sol, que costuma castigar o couro do cristão, parecia dar uma trégua, permitindo que o vento da noite trouxesse o perfume do milho assado e da canela das festas de São João. Mas não se engane. No meio dessa calmaria de reza e foguete, caminhava a maior lenda que esse chão já pariu, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E ao lado dele, não apenas uma companheira, mas a razão de cada batida do seu coração de pedra, Maria Bonita. Aquele foi um tempo de raríssima paz. Lampião, o homem que carregava a morte na ponta da peixeira e o destino no cano do fuzil, estava amansado. O amor, meu caro, é um bicho curioso. Ele entra por baixo do gibão de couro mais grosso e faz morada. Naquelas semanas, o rei do cangaço não pensava em combate, não planejava cerco a vilarejo, nem contava as pratas dos saques. Ele queria apenas o sorriso de sua santinha. Eles gozaram os festejos juninos como se fossem um casal de retirantes comuns, protegidos pelo silêncio cúmplice dos fazendeiros e pelo medo reverencial que Lampião impunha. Passaram a noite de São João numa fazenda em Pão de Açúcar, à beira do velho Chico. Imagine a cena. As fogueiras refletindo no espelho d'água do Rio São Francisco, o capitão sentado num tamborete, com o rifle atravessado no colo, observando Maria dançar. Maria Bonita, com seus olhos de jaguatirica e a força de uma mulher que trocou o conforto do lar pela incerteza da caatinga, tinha um desejo de filha, de irmã. Ela queria rever os seus na região de Santa Brígida, lá nas Brenhas de Sergipe. Lampião, que para o governo era o demônio e para os soldados era um fantasma, para Maria era apenas meu velho. E o que o velho não fazia por ela? Ele a levou. Atravessou o rio, enfrentou as grotas e os espinhos de Macambira só para ver o brilho no olhar dela ao abraçar os parentes. Deixou-a lá em segurança, cercada de afeto, enquanto ele, como um lobo que nunca esquece como caçar, deu um giro pelas caatingas sergipanas. Mas note bem, o capitão estava inquieto. Sem Maria, o sertão parecia mais seco. A sombra do umbuzeiro era menos fresca e a comida tinha menos gosto. Dizem os antigos que mesmo no meio da mata, Lampião parava para colher uma flor de mandacaru e guardava entre as páginas de um livrinho de orações, pensando no momento de buscar sua amada. O amor deles era um misto de pólvora e poesia. Era o pacto de dois condenados que sabiam que o fim estava próximo, mas que se recusavam a aceitar a derrota enquanto estivessem juntos. Na primeira semana de julho, como quem busca um tesouro que deixou enterrado, Virgulino voltou para buscar Maria. Atravessaram novamente o São Francisco, o gigante de águas barrentas que serve de fronteira entre a vida e a morte. Subiram pela ribeira do Ipanema em direção às terras de Pernambuco. Ali, em Águas Belas e Bom Conselho, Lampião era o verdadeiro dono do mundo. Ele escolhia onde descansar, como quem escolhe qual estrela olhar no céu. Tinha as portas abertas na fazenda Bode Queimada do coronel Chico Martins. Tinha a lealdade de Audálio Tenório na Fazenda Nova e no Riacho Fundo. O capitão e sua rainha caminhavam por essas terras como se fossem nobreza em exílio. Maria, agora de volta ao lado dele, montada em seu cavalo, com os adereços de ouro brilhando contra o sol, parecia uma aparição. Era o auge do romance no cangaço. Lampião escrevia cartas, mas naquela época as entrelinhas não falavam só de dinheiro e ameaça. Falavam de um homem que queria construir um pequeno paraíso de sombras e águas frescas para a mulher que amava. Eles dividiam o prato, dividiam o lençol debaixo do céu estrelado e dividiam o perigo. O que eles não sabiam, meu amigo,
é que o destino é um rastreador silencioso. E enquanto eles trocavam juras de amor entre as serras de Pernambuco, a tragédia já estava selando o cavalo. O cheiro da morte estava começando a se misturar ao perfume das flores do campo. Lampião tomou o rumo de Bom Conselho, passando por Olho d'Água das Flores e Cacimbinha, sem saber que cada passo dado em direção à Serrinha do Catimbau seria um passo em direção ao maior susto de sua vida. A Santinha estava ao seu lado, rindo do balanço do cavalo, sem imaginar que em poucos dias o seu sangue tingiria o solo sagrado do sertão e que o grito de dor de Lampião ecoaria pelas serras, não como um capitão, mas como um homem desesperado que vê sua alma sendo arrancada do peito. O sol de julho em Pernambuco não é como o de janeiro. Ele é um sol traiçoeiro que brilha entre nuvens rápidas, iluminando o rastro de quem não quer ser achado. Lampião, mestre na arte da guerra de guerrilha, sabia que a calmaria das festas juninas era uma cortina de fumaça que logo se dissiparia. O rei do cangaço não dava passo sem nó, e o seu caminhar pelo sertão era como o de uma jararaca. Você vê o rastro, mas nunca sabe para que lado a cabeça está apontada. Após o descanso nas fazendas dos coronéis amigos, onde a mesa era farta e o coice do fuzil descansava no canto da parede, o capitão sentiu o faro da necessidade. O bando precisava de azeite, e no vocabulário de Virgulino, azeite era dinheiro, munição e respeito. Ele iniciou então uma manobra que deixaria os comandantes das volantes malucos, o famoso zigue-zague. Passaram por Olho d'Água das Flores, atravessaram o Capim, que hoje os cristãos chamam de Olivença, e cruzaram 2 riachos e Cacimbinha. Mas Lampião, matreiro que só ele, começou a soltar boatos no vento. Mandava dizer num armazém que ia descer para Sergipe. No outro, jurava que ia se esconder nas brenhas da Bahia. Enquanto a polícia montava guarda nas passagens do sul, ele empinava o bando para o norte, subindo como uma espinhada só entre Bom Conselho e Águas Belas. Nesse trajeto, Maria Bonita cavalgava logo atrás dele. Ela notava o semblante do marido mudar. O homem carinhoso que colhia flores em Alagoas dava lugar ao estrategista de olhos apertados, sempre vigiando o horizonte através dos seus óculos de grau. O amor deles, naquele momento, era o silêncio compartilhado na marcha. Maria sabia que quando o capitão começava a escrever, o tempo de folgança tinha acabado. Lampião parou o bando e, com a caligrafia firme de quem manda e não pede, redigiu cartas. Não eram convites para o baile, eram sentenças. Os destinatários eram os homens de posse da região de Serrinha do Catimbau. 3 nomes foram marcados: João Marques, o João Cacheado, Francisco de Chagas, o Chiquito e o comerciante Manuel Pedro da Cunha. Mande-me tal quantia em contos de réis por mão de homem de confiança, para que eu não precise ir buscar pessoalmente e causar transtornos à sua família. As cartas chegaram como pedradas nas vidraças daquela gente. Em Serrinha, o medo não caminha, ele corre. O vilarejo era pequeno, um punhado de casas ao pé da serra, onde a lei era uma coisa distante, quase uma lenda. A autoridade máxima ali era o comissário Inácio Bezerra. Mas veja você a ironia, meu compadre. Inácio era um homem de bem, mas sua tropa era de fazer chorar. Ele tinha em mãos um único rifle velho e apenas 4 balas. 4 balas contra os fuzis modernos de Lampião, que vomitavam fogo sem parar. Inácio, vendo que o destino batia à porta e que não havia santo que protegesse o lugar se o bando entrasse bufando, tomou uma decisão de pai. Aconselhou o povo a fugir. "O lobo tá perto", dizia ele nas portas. Na noite do dia 19 de julho, Serrinha virou um vilarejo fantasma. As famílias, carregando o que podiam em trouxas de pano, abandonaram suas camas e fogões e foram se esconder no mato, entre as pedras e as macambiras, preferindo o frio da noite e o medo das cobras à fúria dos cangaceiros. Somente 4 homens, movidos por uma mistura de coragem e desespero,
ficaram para trás. O comissário Inácio, Manuel Pereira, João Cacheado e Manuel Pedro. Eles não eram soldados, eram homens defendendo o que era seu. Não planejavam uma batalha campal. Sabiam que seria suicídio. Esconderam-se na casa de João Cacheado, mas com a malícia de quem conhece o terreno. Deixaram a porta dos fundos escancarada, um convite para a fuga, e ficaram na frente, espiando por buracos que abriram no reboco das paredes, como olhos de bicho acuado. Lampião, enquanto isso, avançava. No dia 10 de julho, estava no sítio Minador. No dia 12, em Santo Antônio. No dia 14, no Poço do Cosmo. Ele andava em círculos, confundindo os rastreadores, cheirando o ar em busca de perigo. No dia 19, passou por Azevém, perto da Serrinha do Catimbau. Ele estava a menos de 5 léguas de Garanhuns, o coração do agreste. O rei do cangaço estava confiante. Tinha poucos homens com ele naquela incursão, apenas 5 cabras de confiança e 2 mulheres, sua Maria e Maria Ema. Ele achava que Serrinha seria mais uma parada para recolher o imposto e seguir viagem. O que ele não esperava era que o destino estivesse escondido atrás de um buraco numa parede de taipa, esperando a primeira oportunidade para atingir o que ele tinha de mais precioso. Naquela madrugada fria, o silêncio do sertão era tão pesado que dava para ouvir o orvalho caindo nas folhas. Lampião ajustou o chapéu de couro, olhou para Maria e deu o sinal. O bando começou a descer para o povoado. Mal sabia ele que o azar tinha sido selado horas antes, numa cerca de fazenda, por um homem chamado José Gomes, que não gostava de ver seu arame cortado. O destino, meu compadre, é como um rastro na areia. Às vezes o vento apaga, mas outras vezes ele endurece como pedra e não tem quem mude o caminho. Antes de Lampião botar os pés em Serrinha do Catimbau, o sangue já tinha chamado o sangue. E tudo por conta de uma cerca. Veja você como a vida de um homem vale pouco quando o orgulho e o arame se misturam. Naquela madrugada de 20 de julho de 1935, o bando de Lampião vinha cortando caminho pelas terras da fazenda queimada do André. O capitão não tinha paciência para porteiras quando a pressa urgia. Mandou que fizessem um buraco na cerca de arame farpado para que os cavalos passassem sem demora. O dono daquelas terras era José Gomes Bezerra, um homem de fibra, mas que naquele dia foi possuído por uma coragem desmedida, ou por uma cegueira do juízo. José Gomes viu o estrago, viu os vultos de chapéu de couro invadindo seu chão. Em vez de se benzer e agradecer por estar vivo, ele chamou o amigo José Penha e, montados no ódio, foram atrás dos invasores para tirar satisfação. Foi uma decisão triste, meu amigo. Ir atrás de Lampião por causa de um arame cortado é o mesmo que pedir para a morte lhe carregar no colo. Os cangaceiros não quiseram saber de conversa. Passaram fogo nos dois ali mesmo, no meio do caminho. José Gomes tombou morto em sua própria terra. E o silêncio que se seguiu foi o prenúncio do que estava por vir. Lampião não parou para lamentar. Ele tinha um objetivo. O vilarejo de Serrinha do Catimbau estava logo ali, na ponta da Serra da Jussara. Era um lugar estratégico, encravado entre pedras gigantescas que pareciam sentinelas de um mundo esquecido. Para quem chegava pela Estrada Velha de Águas Belas, o caminho passava pelo cemitério e desembocava em frente à igrejinha do povoado. O capitão estava com um grupo pequeno, mas de elite: Zé Fortaleza, Medalha, Maçarico, Gato e Moita Braba. Além deles, as 2 mulheres que eram o coração e a alma daquela jornada, Maria Bonita e Maria Ema. Levavam também 2 guias locais, rapazes de Lagoa da Pedra chamados Manuel Custódio e Zé Brás, além de um refém, o pobre Antônio Pequeno, que tremia mais que vara verde. Antes do sol apontar no horizonte, o barulho dos cascos dos cavalos batendo nas pedras anunciou a chegada. Lampião foi direto para a casa de Chiquito, na esquina da igreja. Outros cabras se espalharam, cercando a casa do comissário Inácio. A estratégia era simples: cercar
intimar e cobrar. Enquanto isso, a 100 metros dali, na casa de João Cacheado, os 4 moradores que tinham ficado para trás estavam com o coração saindo pela boca. Eles olhavam pelos buracos da parede. Viam os vultos dos cangaceiros se movendo como sombras de lobos sob a luz pálida da madrugada. A voz de Lampião, uma voz que tinha o peso de uma pedra de moinho, rasgou o silêncio. Chiquito, aqui é o Lampião. Abra a porta agora, senão eu derrubo essa merda. O silêncio que veio depois foi de dar calafrios. Na frente da casa do comissário, outro cangaceiro gritou com a mesma arrogância: Inácio, abre a porta, senão nós derruba! Os 4 rapazes escondidos na casa de João Cacheado perceberam que a situação estava perdida. Não havia como lutar contra aqueles demônios. Decidiram aplicar o plano de fuga. Sairiam pelos fundos, pela porta que deixaram aberta e mergulhariam no mato. Mas o azar, meu compadre, o azar é um bicho que late. Um cachorro que acompanhava o bando de Lampião sentiu o movimento nos fundos da casa e começou a latir desesperadamente, denunciando a fuga. Os rapazes, em pânico, começaram a atirar a esmo para trás, em direção aos vultos que se mexiam na rua escura e desembestaram mata adentro. Foi um tiroteio rápido, confuso, de segundos que pareceram horas, e foi nesse momento que o sertão parou de respirar. Ouviu-se um grito fino, cortante, que fez o sangue de Virgulino gelar. Vá-te, minha Nossa Senhora, meu velho! Era o grito de Maria Bonita. O cachorro, atingido por uma bala dos fugitivos, gania de dor no chão, mas o foco de Lampião não era o animal. Ele saltou do cavalo com uma agilidade de gato, o coração batendo na garganta. Correu para amparar a sua santinha. Maria estava cambaleando, a mão tateando as costas, onde o tecido do vestido começava a ficar quente e escuro. Uma bala perdida, talvez a mesma que atravessou o cachorro, talvez outra vinda do escuro, tinha atingido a rainha do cangaço. Maria Ema também tinha sido ferida, mas em Maria Bonita o estrago parecia maior. Naquele instante, Lampião não era mais o general do sertão. Era apenas um homem vendo o seu mundo desmoronar. A vingança, o dinheiro, as cartas, tudo isso sumiu. Só restou o desespero de salvar a mulher que ele amava mais que a própria vida. O tempo é coisa que corre frouxo no sertão, mas naquele instante, em Serrinha do Catimbau, ele estancou. O silêncio que sucedeu os tiros foi mais ensurdecedor que o próprio barulho da pólvora. Lampião, o homem que já tinha visto 1000 mortes e causado outras tantas, sentiu o chão fugir sob suas alpercatas. O grito de Maria: Vá-te, minha Nossa Senhora, meu velho! Não foi um grito de guerra, foi um lamento de dor que atingiu Virgulino bem no centro da alma. O capitão correu. Ele não se importou se havia outros atiradores nos buracos das paredes, não se importou com a volante que pudesse estar por perto. Ele só via Maria. A santinha estava com as mãos nas costas, o corpo pendendo para o lado como um lírio que o vento quebrou. O sangue, aquele líquido quente e escarlate que Lampião estava acostumado a ver nos inimigos, agora manchava o bordado do vestido da sua rainha. Maria! Maria! Olha para mim! A voz dele saiu rouca, um sussurro desesperado que ninguém nunca tinha ouvido antes. Ele a amparou nos braços. Ali, no meio daquela rua de terra batida, diante da igreja, o rei do cangaço estava de joelhos. Maria Ema, a mulher do cangaceiro Velocidade, também gemia, ferida no braço, mas o ferimento de Maria Bonita era o que fazia o capitão tremer. A bala tinha atravessado a carne fina, atingindo as costas daquela que era o seu norte e sua paz. O bando, vendo o capitão fragilizado, se fechou em volta como uma muralha de fuzis. Zé Fortaleza e Gato mantinham as armas engatilhadas, os olhos varrendo as sombras das casas. Lampião, com uma autoridade que brotava do puro desespero, ordenou a imediata retirada. Ele não queria mais saber de dinheiro, de João Cacheado ou de cobrar as dívidas de Chiquito.
A vida de Maria valia mais que todo o ouro do Nordeste. Peguem as redes, arrumem os carregadores, vamos sair daqui agora. Ele comandava, enquanto limpava com o lenço o suor e o sangue que começava a brotar na pele de Maria. Mas antes de partir, o capitão se levantou por um segundo. Olhou para as casas silenciosas de Serrinha, onde os moradores se escondiam como ratos. O rosto de Lampião se transformou. O amor que ele sentia por Maria se converteu instantaneamente num ódio vulcânico contra aquele lugar. Ele apontou o dedo para o vazio e soltou a promessa que faria os moradores tremerem por décadas. Digam ao povo de Serrinha que a minha vingança não vai ter limite. Quando eu voltar aqui, eu vou fazer deste povoado um montão de terra. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Os cangaceiros largaram os cavalos, animais lentos para o terreno que precisavam vencer, e iniciaram a fuga a pé, carregando Maria nos braços num primeiro momento. Ao passarem de volta pela fazenda queimada do André, o cenário era de arrepiar. A casa estava cheia de gente puxando reza e fazendo sentinela para o corpo de José Gomes, o fazendeiro que eles mesmos tinham matado horas antes. Imagine o pavor daquelas pessoas. No meio do velório, a porta se escancara e entra o próprio Lampião bufando com uma mulher sangrando nos braços. Ele não pediu licença, intimou os homens que estavam ali para o serviço de carregadores. Pediu panos limpos, fez chumaços com as próprias mãos para estancar a hemorragia de Maria. Acomodou-a numa rede, cujos punhos foram amarrados a um caibro de madeira, posto nos ombros dos carregadores que se revezavam de 2 em 2. A fuga agora era uma corrida contra o tempo e contra a morte. Lampião ia ao lado da rede, segurando a mão de Maria, sussurrando palavras que só os dois ouviam, enquanto os carregadores suavam e tropeçavam nas pedras sob o peso da dor. Epa, meu compadre, antes de eu contar como foi que o capitão enganou a morte nos paredões da serra, eu preciso que você me dê uma ajuda. Essa história é pesada, dá sede e cansa a garganta. Se você quer ver o fim desse caos e fortalecer o nosso bando aqui no YouTube, use o seu dedo como se fosse o gatilho. Meta o dedo no like. Se inscreva no canal para receber mais munição de história boa. É o like de vocês que mantém esse fogo aceso. O sol começou a querer despontar, mas no coração de Lampião ainda era a noite mais escura. O bando agora era um animal ferido, movendo-se pelas entranhas da caatinga com uma pressa silenciosa. Maria ia na rede, o balanço do caibro nos ombros dos carregadores fazendo-a gemer a cada solavanco. Lampião não tirava o olho dela. O homem que nunca se curvava para ninguém caminhava curvado, atento ao rastro de sangue que, por mais que tentassem limpar, teimava em marcar o chão. Mas Virgulino não era chamado de rei à toa. Ele sabia que a notícia do tiro em Maria correria mais rápido que bicho em fogo. A volante do Major Manuel Neto, o seu mais ferrenho inimigo, devia estar a essas horas selando os cavalos e cheirando o vento. Para escapar, Lampião precisava de mais do que coragem, precisava de feitiçaria tática. Foi aí que ele colocou em prática um dos seus truques mais lendários. Ao chegarem na encruzilhada da Malhada do Cosmo, onde as estradas se dividem para Caetano, Macambira e Timóteo, o capitão parou. Ele olhou para os 4 carregadores cansados, tirou do bornal 150 mil réis e entregou a eles. "Escutem bem, seus cabras", disse Lampião, os olhos brilhando por trás das lentes. "Vocês vão encontrar a polícia logo ali na frente. Digam a eles, com toda a certeza do mundo, que eu estou indo para Macambira e de lá vou para Buíque. Se gaguejarem, eu volto e busco a alma de vocês." Os homens sumiram no mundo. Lampião mandou que o bando tomasse a estrada de Macambira, fazendo barulho e deixando pegadas fundas. Mas logo após a primeira curva, ele deu a ordem de mestre. "Parem tudo! Agora todos vocês virem as alpercatas." "Isso mesmo, meu compadre." Eles tiraram as sandálias de couro e as amarraram nos pés ao contrário,
com o calcanhar para a frente e os dedos para trás. Quem olhasse para o rastro no chão juraria que o bando estava vindo, quando na verdade estava indo. Para garantir, mandou os cabras da retaguarda virem apagando os rastros com galhos de jurema e mais adiante ordenou que todos deixassem a estrada e retornassem por dentro do mato fechado, pisando apenas em cima das pedras para não quebrar um único galho. Eles se esconderam atrás de umas pedras gigantescas à esquerda da estrada que descia para Timóteo. Ficaram lá em silêncio absoluto, segurando até a respiração. Não demorou muito, o chão começou a tremer. A polícia de Manoel Neto passou em marcha batida, os cavalos bufando, os soldados com os olhos fixos na estrada de Macambira, seguindo o rastro falso que Lampião plantara. O capitão soltou um riso seco, sem alegria. Vão, seus macacos, vão procurar o rastro do diabo no inferno. Enquanto a polícia se distanciava para o lado errado, Lampião e seus homens tomaram a estrada do Timóteo, passando pelas beldroegas e metendo-se nos grotões profundos da Serra de São José. O estado de Maria Bonita era preocupante. A febre começava a tomar conta do corpo dela, e o capitão precisava urgentemente de um lugar para tratar aquele ferimento. Eles chegaram à Lagoa do Pau-Ferro e de lá foram se acoitar num lugar chamado Riacho do Saco. Foi um momento de dor e ternura que as pedras daquela serra guardaram. Lampião acomodou Maria debaixo de um umbuzeiro frondoso, na beira da Lagoa do Serrote Belo. Dali, ele tinha a visão de todas as serras em volta, a Rajada, a Grande e a do Tarará. Ele estava cercado por montanhas, mas se sentia mais isolado do que nunca. Por 3 ou 4 dias, o rei do cangaço virou enfermeiro. Ele mesmo lavava as feridas da Santinha com água de ervas, trocava os curativos de pano e soprava as colheres de caldo para que ela pudesse comer. Maria, entre um delírio e outro, apertava a mão de Virgulino. Eles estavam cercados, caçados como bichos, mas ali, sob a sombra daquele umbuzeiro, eram apenas 2 amantes tentando vencer a morte. Mas o sossego durou pouco. No dia 26, a polícia, guiada por rastreadores que conheciam cada palmo de chão, descobriu o local do acoito. Os cangaceiros tinham acabado de sair, mas deixaram para trás os vestígios da tragédia, panos sujos de sangue e restos de comida. A fúria de Manoel Neto dobrou. Ele convocou todas as volantes da área, Garanhuns, Correntes, Águas Belas, formando um exército de mais de 250 homens. Ao anoitecer, as tropas encurralaram o bando de Lampião no pé da Serra do Tarará. Todas as saídas estavam guardadas. À frente dos cangaceiros só havia o paredão da serra, uma subida a prumo, impossível para um homem comum, quanto mais para quem carregava mulheres feridas. Manoel Neto sorriu no escuro. Ele tinha o Satanás nas mãos. Ou pelo menos era o que ele achava. O cerco estava fechado, meu compadre. No pé da Serra do Tarará, o silêncio da noite era cortado apenas pelo estalar dos galhos secos e pelo brilho das fardas caque das volantes. Manoel Neto, com o ódio de anos acumulado no peito, tinha espalhado seus 250 homens como uma rede de pesca. Ele guarneceu cada vereda, cada passagem de bicho, cada fenda por onde um homem pudesse passar. Lá embaixo, os soldados acendiam cigarros e limpavam os fuzis, contando os minutos para o amanhecer. Desta vez, o capitão não escapa, sopravam uns aos outros. À frente de Lampião e seus 5 cabras, o que se erguia não era uma trilha, era um insulto. O paredão da serra subia a prumo, uma muralha de pedra nua, escorregadia pelo orvalho e sem qualquer apoio para os pés. Atrás, a morte certa pelas mãos dos macacos. Lampião olhou para cima e depois olhou para Maria. Ela estava pálida, a febre queimando como brasa, mas os olhos de Jaguatirica ainda brilhavam com uma determinação que vinha de dentro. "Vá-te, meu velho. Eu aguento", sussurrou ela, sentindo o peso do fuzil e da dor. O que aconteceu naquela noite, meu amigo, é o que separa o homem comum do mito. Lampião não aceitou o xeque-mate.
Com a calma de quem reza um terço, ele deu a ordem. Eles iam subir. Não pelo caminho, mas pelo impossível. Imagine a cena. Os cangaceiros amarraram as armas nos corpos para ter as mãos livres. Lampião e Zé Fortaleza tomaram a frente. Eles escalavam a escarpa de pedra usando as unhas, as pontas das alpercatas e a pura força do desespero. Maria Bonita, com o ferimento nas costas latejando a cada movimento, era içada e empurrada pelos cabras. Cada centímetro ganho era uma vitória contra a gravidade. O sangue de Maria, ainda fresco, marcava o granito frio da serra. Maria Ema, também ferida, subia logo atrás, segurando o choro para não denunciar a posição. Era uma subida de fantasmas. No meio da escuridão, onde qualquer deslize significaria um mergulho para o abismo, eles se moviam como sombras. Lampião, por vezes, carregava Maria nas costas, sentindo o calor do corpo dela contra o seu couro, prometendo em silêncio que, se Deus os tirasse dali, ele faria o sertão tremer em agradecimento. Quando o sol começou a clarear o topo da serra, as volantes lá embaixo deram o grito de ataque. Subiram bufando, esperando encontrar os corpos ou a rendição do bando. Mas o que encontraram foi o vazio. Apenas o eco do vento entre as pedras. Manuel Neto chegou ao topo, suado e bufando, e olhou para o outro lado dos penhascos. Não havia sinal de vulto, nem rastro de gente. O bando tinha atravessado o paredão e sumido nas brenhas da Serra do Buíque, um terreno que nem o diabo ousava mapear. O major, homem bruto que não se dobrava, jogou o chapéu no chão e vociferou para quem quisesse ouvir. Desgraçado! Esse Lampião não é homem, é o próprio Satanás em carne e osso. Como é que um cabra sobe esse prumo carregando mulher baleada? Enquanto a polícia se perdia em xingamentos, Lampião já estava longe. Eles tinham vencido a montanha. O amor e o medo tinham dado ao bando a agilidade dos gatos. Mas a jornada ainda não tinha acabado. Maria precisava de repouso e o capitão precisava de um plano para o que viria depois que as feridas cicatrizassem. O rei do cangaço estava ferido no orgulho e um rei ferido é 10 vezes mais perigoso. O sertão, meu compadre, é terra que esquece o nome dos fracos, mas guarda o rastro dos fortes como se fosse gravado em ferro. Depois de desafiar a gravidade e a própria morte nos paredões da serra, Dotará, Lampião e seu bando reduzido buscaram o silêncio. Foram se esconder nas entranhas da Serra do Buíque, na casa de um amigo de velha data e de lealdade testada no fogo, José Usina. Ali, o tempo parou para que a vida pudesse vencer. Foram dias e noites de uma vigília silenciosa. Lampião não saía do lado de Maria Bonita. Ele, que era o senhor dos combates, agora era o senhor dos cuidados. Enquanto a Santinha se recuperava, o capitão passava horas limpando o fuzil, mas seus olhos, através das lentes redondas, estavam sempre nela. O amor entre os dois, temperado pelo sangue de Serrinha, tinha se tornado algo sagrado. Ele via nela a sua própria alma. Se Maria morresse, morreria também o Lampião, ficando apenas o virgulino amargo e sem norte. No dia 31 de julho, sentindo que Maria já conseguia firmar o corpo na cela, o bando retomou a marcha. Mas Lampião não era homem de esquecer um agravo. Ele viajava em surdina, como um fantasma que desliza sobre a areia. Fingiu que ia para Santana do Ipanema, mas num corte seco, rasgou de volta por Águas Belas. Ele estava rodeando a região de Serrinha do Catimbau como um lobo rodeia o curral. A promessa feita na madrugada do crime ainda queimava em sua língua. Fazer daquele povoado um montão de terra. A tensão na região era tamanha que o ar parecia feito de pólvora. No dia 3 de agosto, para aliviar o sangue, atacou a fazenda Macambira, deixando 3 inimigos mortos no chão. Mas o seu alvo principal, a Serrinha, estava blindada.
O governo, temendo o massacre prometido, enviou caminhões carregados de soldados que patrulhavam as ruas dia e noite. O montão de terra teria que esperar, pois até o diabo sabe quando a briga não é de boa hora. Lampião passou mais de um mês rondando, assombrando os sonhos dos moradores. No dia 14 de setembro, o bando foi visto perto da Serra do Limitão, mas o cerco militar era uma muralha de fardas. O capitão, num suspiro de prudência que raramente tinha, decidiu que era hora de descer para Alagoas. Maria estava viva, e isso era a sua única vitória real. Abaixo de Mata Grande, o destino promoveu o encontro de dois gigantes. O bando de Lampião avistou a poeira de outro grupo. Era Curisco, o diabo loiro. Quando os dois chefes se aproximaram, o silêncio foi pesado. Curisco, notando o semblante carregado do compadre e as cicatrizes ainda frescas nas costas de Maria Bonita, perguntou com aquela voz de trovão: "E aí, compadre Virgulino, como vão as coisas por esses mundos de Pernambuco? O rei do cangaço, o homem que fazia coronéis tremerem e generais perderem o sono, tirou o chapéu de couro, limpou o suor da testa e respondeu com uma tristeza que vinha do fundo da alma: É, compadre, as coisas não andam fáceis. Mataram o meu cachorro dourado. E por um tris, por muito pouco mesmo, aqueles cabras não mataram a minha santinha. Ali, naquela tarde de sol poente no sertão de Alagoas, os dois maiores cangaceiros da história sabiam que o cerco estava apertando. O episódio de Serrinha do Catimbau não foi apenas um combate, foi o aviso de que até os deuses do sertão sangram. Lampião seguiu viagem, protegendo sua Maria, levando consigo a cicatriz nas costas dela, como um lembrete de que no cangaço o amor é o único tesouro que a gente leva para o túmulo, mas é também o flanco por onde a morte mais gosta de entrar. E assim se fecha esse causo, meu compadre. Serrinha continuou de pé, mas nunca mais dormiu sossegada, temendo o dia em que o capitão voltaria para cumprir a promessa. Lampião e Maria seguiram para o seu destino final em Angicos, 3 anos depois. Mas essa já é uma outra história para outra noite de fogueira.